Bundan sonra ne olursa olsun biz hep senin yanında olacağız. Elini hiç bırakmayacağız. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun e Ira vão para a casa de uma velha. A casa está muito abandonada. Esta casa é a casa de Ali. Esta mulher escreve para Orun que Ali é seu sobrinho. Para descobrir isso, Orun pergunta à mulher o que significam as letras da carta. A mulher então começa a tossir. Ira se levanta e dá água para a mulher. A mulher começa a explicar a situação para Orun. Minha filha era enfermeira em um hospital. Quando minha filha trouxe Ali para mim, ela disse que seus pais morreram. Quando a mulher percebe que não pode mais cuidar dessa criança, ela informa Orun. Orun quer sair de casa dizendo que isso é um absurdo. O filho de Nia morreu ao nascer, mas Ira convence a ficar dizendo para e pesquisa os fatos se for verdade. Vamos aprender bem. Orun liga para seu homem sentado, Yavuz, e pede que ele investigue a situação. A mulher fala muito bem de Ali. Ali é um menino que vende água nas ruas. Seus sapatos estão na neve e ele está trabalhando para cuidar da avó no inverno. A única preocupação da mulher é que eles cuidem de Ali depois que ela morrer. A mulher diz que você tem razão em duvidar de Orun, mas é toda a verdade. Quando Orun ouve isso, ele diz que estou pronto para sustentá-lo financeiramente, mas ele não é filho de Nia. Então Ali voltou para casa. Com o dinheiro que ganhava, comprava pão para a avó. Orun e Ali ficam surpresos ao se verem. Ira, por outro lado, sente muito pela criança. A velha apresenta Ali a Orun e Ira. A mulher diz que esse irmão e essa irmã vieram nos ajudar. Ali diz que não precisa de mais ninguém, vou cuidar de você. Isso afeta muito Orun e Ira. Ira está pronta para fazer algo pela criança, mas Orun está agindo de forma muito suspeita. Depois, a mulher tossiu muito. Quando Orun vê que a mulher está muito doente, ele quer levá-la ao hospital, mas Ali chega na frente dela e diz que não, eu cuido da minha avó, e dá remédio para ela. Orun e Ira os seguem. Ira está muito chateada com esta situação. Ali faz o possível para cuidar de sua avó. Com seu corpo pequeno, ele alimenta a avó e acende o fogão. Quando ele vai jogar lenha no fogão, Ira vai até ele e diz que Ali está muito doente, precisamos levá-lo ao hospital. Sua avó diz a Ali que essas pessoas vão nos ajudar. Quando Ali ouve isso, ele imediatamente vai até sua avó e a abraça. Depois, seu Orun e Ira os levam para o hospital. Orun diz ao médico para cuidar da velha e Ali para fazer um exame de saúde detalhado. Depois, Orun manda o médico fazer um teste de DNA para Ali. Naquela época, a velha entra no exame. Ali não o deixa ir, mas os médicos não o deixam entrar. Ali vai até Ira e pergunta o que aconteceu. Ira diz que estão tentando curá-lo. Vamos orar por você e sua avó. Eles levaram a velha para o quarto dela. Ali vai até ele e diz vamos para nossa casa, mas a mulher diz que preciso ficar aqui um pouco. Quando Ali começa a insistir, Orun diz a Ali que ele precisa ficar aqui e se tratar. Depois vem a enfermeira e fala que o paciente precisa descansar um pouco. A gente precisa levar você para fora, e leva eles para fora. Enquanto eles esperavam no corredor, o médico veio até Orun e disse que saiu o resultado do teste de DNA. Vamos para o meu quarto conversar sobre isso e leva Orun para o quarto dele. Orun vem até Ira e Ali do quarto do médico. Orun ficou surpreso em seu rosto e ficou branco. Ele vai na frente de Ali e começa a olhar para ele. Ali levanta a cabeça e olha para Orun. Orun abraça Ali. Ao ver essa situação, Ira começa a chorar de alegria. Ali, por outro lado, não entende o que está acontecendo. Orun está feliz por ter um sobrinho e, melhor ainda, uma parte de Nia encontrou seu filho.
De agora em diante, ela vai esquecer a dor de Nia e abraçar a sobrinha. Ele começou a trabalhar com o grande Kenan. Ele se mudou para seu escritório para ficar perto do maravilhoso Kenan. Marian não está nada feliz com esta situação. Marian começou a ficar com ciúmes de Kenan de Griat. Enquanto Marvel e Kenan estão trabalhando juntos, Griat diz a Kenan, gostaria de apoiá-lo no caso de Taskin. Kenan fica muito surpreso com essa situação. Marian, por outro lado, está muito triste porque o Wonder estará aqui. O Wonderful constantemente faz perguntas a Kenan e se aproxima dele e Marian os vê, e seus nervos se quebram. E porque ele sabe que Marian o está observando, ele constantemente olha para Marian e sorri. Marian vai até a cozinha para beber água. Depois da água, Kenan vem atrás dele e pergunta se você está bem. Mas antes que Marian possa responder, Griat grita Kenan de dentro. Então vem Voslat? Ele ficou feliz por Voslat Fikir ter começado a trabalhar lá. O plano de Voslat é que Merak e Kenan se apaixonem. Maravilhoso está satisfeito com ontem, mas há uma pessoa no coração de Kenan e essa pessoa é Marian. Depois de ficarem sentados juntos por um tempo, Voslat sai do escritório. Antes de sair, ele diz ao Wonder para vir jantar. Então ele se vira para Sebnen e diz venha também. Marian está apenas observando o que está acontecendo. Griat constantemente pergunta algo a Kenan e dá uma olhada sorrateira em Marian. Naquela época, Nefes liga para Marian. Marian pensa que algo aconteceu com Nefes, e quando Kenan ouve isso, ele imediatamente deixa o Wonder. Mas quando eles percebem que nada está errado, eles voltam ao normal. Mais tarde, quando o trabalho de Kenan termina, ele sai do escritório. Depois que Kenan sai do escritório, ele começa a maltratar Marian e Sebnen. Sebnen começou a ficar muito zangado com essa situação. Enquanto isso, Kenan vai até ao mestre Yakup e começa a falar sobre Marian. Kenan fala sobre sua raiva de Marian, mas mestre Yakup foi até ele ontem. Ele diz que se você começou a falar agora, precisa fechar o velho e falar sobre coisas novas. Enquanto Kenan se opõe a isso, o mestre Yakup os silencia chamando seu chá de resfriamento interno. Naquela época, Razit chega a Marian. Razit diz a Marian que quer beber chá. Marian diz que não tem o tempo. Mas Griat intervém e diz que seu pai chegou até aqui, sente-se para tomar uma xícara de chá. Maravilhoso é legal com Razit só porque ele sabe que Marian está nervoso. Quando Marian é perturbada por seu pai, ela sorri por dentro, maravilhada. Depois disso, Kenan chega e Razit se levanta depois de ficar sentado um pouco e diz a Kenan, fala com sua irmã agora e nomeia este trabalho. Quando Marian diz o que ela está fazendo, o que ela fará com Razit, ela diz do seu casamento com Kenan. Vamos ver o que vai acontecer a seguir? Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!